Ele sentia vergonha da esposa por sua aparência e levou a ex-namorada da universidade para um jantar de gala. Mas o que aconteceu? Lá vai te deixar gelado. Apoie nosso trabalho com um like e um comentário para que possamos alcançar mais pessoas que precisam. A alvorada rasgava a costa de Mar del Plata com sua luz avermelhada, tingindo o horizonte de fogo. As ondas investiam contra a margem com a mesma insistência de sempre, mas Sônia não parava. Sua respiração era um compasso entrecortado que marcava o ritmo de suas passadas firmes, implacáveis sobre o calçadão à beira-mar. Com sua jaqueta esportiva, corria com fúria, com o desespero de quem tenta fugir de algo sem nome, de uma sombra sem forma que a perseguia por dentro. A queimação nos músculos, o suor escorrendo por suas costas, o ar salgado grudando em sua pele. Nada a detinha. Seguia adiante, impulsionada por um medo mais profundo que o cansaço, o medo de não ser suficiente. Há mulheres que passam a vida pedindo permissão para brilhar, até que um dia compreendem que o sol jamais se desculpa por iluminar o mundo a cada amanhecer. Com seu casamento de uma década, havia chegado aos 35 anos, um número que lhe lembrava como uma sentença que o tempo avançava sem trégua, implacável. Não tinha dado filhos ao marido. Não tinha dado o que ele esperava. O pensamento a atravessou como uma lâmina. Talvez se fosse mais bonita. Talvez se fosse perfeita. Acelerou o passo. Quando chegou em casa, ainda sentia o coração disparado. Subiu as escadas sem diminuir o ritmo, a adrenalina subindo por suas pernas. Seu coração batia forte, tanto pelo esforço físico quanto pela alegria de vê-lo, de dar a ele a surpresa de ter chegado muito antes para casa, superando seu próprio recorde ao completar o percurso. A porta estava entreaberta, como de costume. Entrou com um sorriso ofegante nos lábios, mas o sorriso morreu instantaneamente. Não valorizamos o sol até que caia a sombra, nem o amor até que tenha ido embora. O quarto estava em penumbra, iluminado apenas pelo brilho do amanhecer filtrando-se pela janela. Fausto estava sentado na cama, de costas para a entrada, com o celular na mão e o olhar fixo na costa, na magnífica paisagem diante de seus olhos. O sol nascente pintava as ondas de escarlate. Então ela ouviu. Passarei esta noite para te buscar às 8. Sônia sentiu o chão se abrir sob seus pés. Fausto, ignorando completamente a presença da esposa, sorriu ao telefone enquanto continuava a conversa. Não te peço para ficar linda porque isso seria um insulto. Você já é espetacularmente bela por natureza, Renata. O estômago de Sônia se contraiu. Suas pernas, fortes até alguns minutos antes, tornaram-se de chumbo. Seus dedos crispavam-se no batente da porta. Seu peito subia e descia, mas desta vez não era pelo esforço. Era algo que crescia dentro dela como uma sombra implacável e irreversível. E pela primeira vez em muito tempo, não era amor por outra pessoa, mas por si mesma. Nada que brilha dura demais, exceto a teimosia de quem confunde ouro com bijuteria. Sônia não disse nada. Não ainda. Permaneceu de pé na entrada, com as costas eretas e o olhar fixo em Fausto, sentindo algo dentro de si se estilhaçar a cada segundo de silêncio. O quarto, banhado pela luz escarlate do amanhecer, parecia um cenário suspenso no tempo, onde o único som real era o eco daquelas frases pronunciadas por Fausto, ainda pairando no ar. De repente, ela decidiu romper o silêncio. Cheguei em casa. Fausto empalideceu e desligou a chamada imediatamente. Virou-se para ela e mal piscou ao vê-la ali, com a porta fechada atrás de si e uma expressão indecifrável no rosto. Em seu olhar não havia fúria, nem lágrimas, nem gritos contidos. Apenas algo que o inquietou sem que soubesse explicar. Não sabia que você tinha chegado, murmurou com uma calma ensaiada demais. Sônia não respondeu de imediato. Deu um passo à frente, ainda com a respiração acelerada, sentindo sua própria voz se formar dentro dela com a precisão de uma lâmina afiada. Mas você sabia que eu existia, não sabia? Fausto desviou o olhar por um segundo incomodado. Sônia percebeu o gesto na hora.
Sabia lê-lo, anos demais observando-o, interpretando cada matiz em seu tom, cada gesto esquivo, cada leve contração de sua mandíbula quando queria esconder algo. Sônia. Sua voz soou mais baixa, mais controlada. Não vamos fazer um drama disso. Sônia piscou. Sua boca se curvou levemente em um sorriso que não continha nem uma gota de humor. Um drama? Repetiu com uma suavidade cortante. Não, Fausto. Não vou fazer um drama. Na verdade, quero entender. Me explique você. Cruzou os braços e esperou. Fausto soltou um leve suspiro, esfregando o rosto com impaciência. Não é o que você está pensando. Ah, bem... Sônia inclinou a cabeça como se realmente estivesse disposta a ouvi-lo. Então me diga, como é? O silêncio de Fausto foi sua primeira resposta. Sônia sentiu uma onda de clareza atravessá-la. Pela primeira vez em muito tempo, ela tinha o controle da conversa, e ele sabia disso. Fausto bufou como se a situação o estivesse cansando mais do que deveria. É uma questão de negócios, Sônia. Um evento importante. Ela assentiu devagar, repetindo quase num sussurro suas palavras. Um evento importante. Um jantar com investidores. Fausto passou a mão pelo cabelo como se quisesse se livrar do desconforto. Um contrato que pode definir o futuro da empresa. Todos os grandes do setor estarão lá disputando o contrato. Entenda, eu preciso de uma imagem impecável. É só por negócios. Sônia não desviou o olhar. E você precisa ir com Renata, sua ex-namorada da universidade. Aquela que uma vez você viu sair do braço de outro homem, pouco antes de terminar com você. Fausto se enrijeceu. Sônia, não é assim. Então me diga como é. Fausto permaneceu em silêncio. Um silêncio que, pela primeira vez na história do casamento deles, pareceu para ele uma derrota completa. Só quando a fonte seca compreendemos o valor da água que matava nossa sede de vida. Sônia observou com uma calma letal enquanto ele desviava o olhar para a janela, como se o mar tivesse uma resposta melhor do que aquela que ele poderia lhe dar. A brisa entrava, fria e salgada, mas nada poderia dissipar a verdade que acabava de ser exposta entre eles. Você não quer que eu vá com você ao jantar porque sente que não te represento, não é? Fausto não respondeu. Não precisava. Sônia soltou uma longa expiração, como se com ela liberasse um peso que nem sabia que estava carregando. Ali estava. A confirmação. Ele não a queria ao seu lado, não porque não a amasse, mas porque sua imagem dependia disso. Porque para ele, ela não era suficiente. Há amores que não morrem, apenas ficam sem fôlego. E há traições que não matam, apenas ensinam a caminhar sem olhar para trás. A ironia a atingiu em cheio. Sua vida inteira tinha girado em torno de ser a esposa que Fausto queria, de se cuidar, de tentar se encaixar em suas expectativas, de ser o que ele precisava. E agora, em um único instante, em um amanhecer tingido de vermelho, ela compreendia algo que jamais tinha se permitido pensar. Sua luta nunca foi por amor. Foi por reconhecimento. E Fausto nunca teve a intenção de lhe dar isso. Lentamente, Sônia deslizou a jaqueta esportiva dos ombros e a deixou cair sobre o sofá, como se fosse um peso desnecessário, como se estivesse se livrando de algo mais do que apenas uma peça de roupa. Fausto franziu o senho cruzando os braços. Sempre tão exagerada, Sônia. Você gosta de transformar qualquer coisa em um problema? Ela soltou uma risada curta, sem alegria, mais um suspiro do que uma gargalhada. Um problema? Murmurou, inclinando a cabeça com uma curiosidade fingida. Não, Fausto. Um problema é quando você esquece de pagar uma conta. Quando chega atrasado a uma reunião. Ou quando fica sem sinal no meio de uma ligação importante. Ou talvez, no seu caso, quando pede o café sem açúcar e te trazem doce, sendo pré-diabético. Isso sim é um problema. Fez uma pausa e o olhou de cima a baixo, como se acabasse de ver algo que a repugnava. Isso não é um problema, é uma escolha. A sua... Um dia, quando não me tiver mais, você me procurará em todos os lugares.
e em todos os lugares encontrará apenas o eco do meu próprio esquecimento. O silêncio se esticou entre eles. Fausto a observou com a mandíbula tensa, mas desta vez, pela primeira vez em anos, não conseguiu encontrar as palavras certas para se defender. O impacto dessas palavras foi brutal. Fausto abriu a boca para responder, mas Sônia já não esperava mais nada. Pela primeira vez em muito tempo, ela já tinha todas as respostas. Saiu do quarto com a mesma calma com que havia entrado. Não havia lágrimas em seu rosto. Não havia fúria. Apenas uma certeza avassaladora. E quando Fausto ficou sozinho com o telefone ainda no bolso e o eco da própria traição emocional reverberando pelas paredes, sentiu algo que nunca antes havia sentido com Sônia: medo. Porque pela primeira vez em 10 anos ela já não estava tentando segurá-lo. Ela estava decidindo se o deixaria ir. A vingança mais elegante não é a raiva nem o rancor, mas o som de saltos se afastando sem pressa, sem culpa e sem despedidas. Em seguida, Sônia desceu as escadas com uma calma quase etérea. Já não era a mesma mulher que minutos atrás havia saído para correr em busca de uma resposta, pois esta sempre esteve ali. Apenas não quis enxergar. Ao chegar à sala, parou diante do grande espelho da entrada. Seu reflexo a encarou de volta. Uma mulher com os cabelos úmidos de suor, a respiração ainda acelerada, as bochechas coradas pelo esforço. Mas não viu fraqueza, não viu tristeza, viu força. Uma que jamais havia reconhecido em si mesma. Respirou fundo e endireitou os ombros. Fausto ainda estava lá em cima, provavelmente mergulhado em sua própria arrogância, acreditando que, como sempre, ela choraria em silêncio e depois o receberia com um sorriso. Mas desta vez, não. O problema dos homens que subestimam uma mulher é que acreditam que ela nunca aprenderá a rir da ausência deles. Sônia pegou sua bolsa e saiu de casa sem olhar para trás. O ar frio da manhã clareou sua mente enquanto caminhava pela orla com passos decididos. Não estava fugindo, estava avançando. No início, caminhou sem rumo, sentindo a brisa fria se enroscar em seus cabelos ainda úmidos de suor. Seus pés a levaram até um pequeno café, um dos tantos onde costumavam parar depois de correr juntos, nos tempos em que ainda compartilhavam algo além de um teto e uma rotina. Pediu um café preto sem pensar muito, apenas para ter algo entre as mãos, e sentou-se junto à janela, com o olhar perdido na espuma do mar. Pegou o telefone e abriu o aplicativo do banco. Não era algo que costumava fazer. As contas sempre foram responsabilidade de Fausto. Ele administrava o dinheiro, separava as finanças pessoais das empresariais, decidia o que era prioridade e o que não era. Isso nunca a incomodou. Não porque fosse submissa, mas porque confiava que tudo estava em ordem. Mas hoje algo parecia diferente. Sem pensar muito, deslizou até a seção de contas. Sabia exatamente qual verificar. Fausto sempre usava sua conta pessoal para as despesas da casa e tinha outra de poupança para investimentos de longo prazo, mas a empresarial, essa ele raramente tocava fora do trabalho. Era a mais protegida, a que ele sempre insistia em manter impecável. E, no entanto, lá estava. Uma transação recente. Boutique Maison de Luxe. Seu pulso desacelerou de repente. Leu o valor, tão alto que era impossível ignorar. Um arrepio percorreu sua espinha. Ela havia querido comprar ali, um mês atrás, um vestido preto, elegante, mas Fausto apenas resmungou na época. Não desperdice dinheiro nisso, temos outras prioridades. Sônia se lembrou de como colocou a peça de volta no cabide, sentindo-se tola, como se tivesse pedido demais, como se estivesse fazendo algo egoísta. Mas agora, naquela mesma loja, alguém havia comprado com o cartão de seu marido sapatos e roupas de grife, um perfume exclusivo, uma reserva no spa do Hotel Miramar. Tudo pago por Fausto. Não tinha sido esquecimento, não tinha sido descuido, tinha sido uma escolha. O café tremeu em sua mão. Sônia piscou, sentindo a verdade se assentar em seu peito como uma pedra pesada, inamovível.
Ele não a queria na gala, queria Renata, e tinha se certificado de que aquela mulher fosse na sua melhor versão. Pela primeira vez em 10 anos, Sônia não sentiu necessidade de chorar. Restava apenas o peso da certeza, o silêncio de quem vê desmoronar uma mentira que sustentou por tempo demais. Deixou o telefone sobre a mesa e continuou olhando para a espuma do mar, sentindo na pele a frieza do vento. Respirou fundo. Sua mão tremeu levemente ao segurar a xícara de café. Dentro de si, algo diferente começava a tomar forma. Não era raiva, não era tristeza, e muito menos vingança. Era algo muito mais poderoso. Amor próprio. Já sabia exatamente o que faria. Saiu do local sem pressa, com o olhar à frente, deixando para trás o aroma do café torrado e o eco de sua própria revelação. Caminhou com passos firmes, determinados. As quadras passaram sem que ela percebesse. Entrou em um estabelecimento têxtil. Sem hesitar, percorreu a loja com o olhar, até que seus olhos encontraram o que buscavam. Um rolo de cetim preto, liso, profundo, com um brilho sutil que refletia a luz de maneira perfeita. É uma excelente escolha para ocasiões inesquecíveis, disse a vendedora, uma mulher mais velha, de mãos habilidosas. Sem dúvida será, respondeu Sônia com um meio sorriso. Saiu da loja com a mesma calma com que havia entrado. O vento noturno bagunçou um pouco seus cabelos, mas ela não se incomodou. Sua silhueta se perdeu entre as luzes da cidade. Parou em uma esquina, observou o fluxo incessante de carros e levantou a mão. Um táxi se aproximou e parou suavemente diante dela. Abriu a porta e deslizou para o assento traseiro. Boa noite, senhora. Para onde a levo? Perguntou o taxista, um homem de rosto marcado pelo sol e uma voz que evocava paciência e sabedoria. Sônia exalou, visualizando o endereço em sua mente, como se até aquele momento não tivesse certeza absoluta. Para os arredores, no caminho velho para San Isidro, uma casa de campo antes do cruzamento com a rodovia principal. O taxista assentiu e deu a partida no carro. A cidade começou a se desfazer através da janela, as luzes dos prédios refletindo-se em suas pupilas com um brilho melancólico. O silêncio dentro do veículo era confortável, até que o homem, com sua voz áspera, mas gentil, a observou rapidamente pelo retrovisor e disse, num tom quase filosófico: Algo inquieta sua alma, senhora. Sônia sorriu de canto sem desviar o olhar da janela. De fato, sim. O homem assentiu lentamente como se já esperasse essa resposta. Veja bem, a vida é como um bom terno, disse ele pensativo. Se for grande demais, a gente tropeça. Se for pequeno, não consegue respirar. E se foi costurado com pontos ruins, se desfaz no pior momento. Sônia soltou uma breve e surpresa risada. Não esperava encontrar filosofia na boca de um taxista. Então, o que se faz quando o terno já não serve? Perguntou com um toque de ironia. O homem sorriu de lado, com um brilho astuto nos olhos refletidos no espelho retrovisor. Troca-se de alfaiate, senhora. Ou melhor ainda, aprende-se a costurar o próprio. Ela soltou uma gargalhada, a primeira em muito tempo que não vinha da amargura. Às vezes a costura é difícil, comentou Sônia com uma melancolia sutil na voz. Ah, mas aí está a graça, replicou ele. Os melhores vestidos não são feitos em um dia. E as melhores histórias também não são bordadas sem alguns pontos tortos. Até a linha mais fina se embaraça antes de criar algo bonito. Sônia o olhou pela primeira vez de verdade, com uma mistura de gratidão e surpresa. Suas palavras tinham um peso inesperado, como se a vida as tivesse ensinado a ele com paciência. Aprendi que as pessoas se dividem em 2 grupos. Existem aqueles que acreditam que a vida é como um tango, puro drama, lágrimas e voltas intermináveis. E existem aqueles que entendem que a vida é mais como um bom churrasco. Se começa a queimar, vira-se o lado. Se está cru, dá-se tempo. E se já virou um desastre, então troca-se a grelha. Sônia voltou a sorrir com seu comentário espirituoso, acrescentando: O problema é que o coração e a razão raramente se dão bem. O taxista respondeu imediatamente: Isso soa como alguém que acabou de descobrir algo que a machucou, senhora. Ela retrucou:
Como sabe? O taxista respondeu com firmeza. Porque quando alguém foi subestimado a vida toda e de repente percebe seu próprio valor, o olhar muda. Você tem esse olhar. Como quem acabou de tirar uma venda dos olhos e está vendo o mundo pela primeira vez. Ela suspirou. E o que eu deveria fazer com isso? O taxista soltou uma gargalhada. Ora, usá-lo a seu favor. A melhor vingança é viver tão bem que o outro se pergunte todos os dias como você conseguiu sem ele. Sônia sorriu com ironia. Isso soa quase poético. Não me subestime, senhora, disse o taxista com falsa solenidade. Eu não só dirijo. Também distribuo sabedoria junto com a quilometragem. Ela sorriu novamente e contou brevemente o que havia acontecido. O taxista acrescentou em tom conspirador. Se quer um conselho grátis, nada irrita mais um homem do que uma mulher que vai embora sem fazer escândalo. Vá como uma brisa elegante, não como um furacão. Deixe que o barulho fique por conta da consciência dele. Sônia o encarou fixamente. Você sempre diz coisas assim aos seus passageiros? O taxista deu de ombros. Não, mas há noites em que um homem tem a honra de levar uma rainha a caminho de recuperar seu trono. Sou Esteban Luciano Mendoza. Ao seu dispor, senhora. E, se me permite, esta noite irei buscá-la em sua casa e a levarei para essa gala. Não precisa me pagar nada. Eu não perderia por nada no mundo a chance de ver seu renascimento, esplêndida dama. O carro reduziu a velocidade e virou por um caminho de terra. Ao longe, a silhueta de uma velha casa de campo surgiu sob a luz tênue da lua. Sônia inspirou profundamente. Fazia muito tempo desde a última vez que estivera ali. O taxista parou o carro e girou levemente para olhá-la. Obrigada, murmurou ela com um sorriso sincero. Espero você esta noite. Vou anotar o endereço. Talvez inclusive queira entrar comigo no evento. Eu me apresentarei como a esposa de Fausto e terão que me deixar passar. Desceu do carro e assim que fechou a porta, a entrada da casa se iluminou suavemente. A porta se abriu, e uma senhora de cabelos prateados e olhos calorosos apareceu no batente. Sônia, disse com ternura, estendendo os braços, os olhos marejados. Faz tanto tempo que você não vinha. Sônia caminhou até ela e se deixou envolver em um abraço quente, como os de sua infância, enquanto as lágrimas corriam por suas bochechas. Dona Amélia, sussurrou, sentindo a nostalgia envolvê-la. Entre, minha menina. Está frio, e suponho que temos trabalho a fazer. Sônia entrou e o aroma de madeira antiga, linha e perfume de lavanda a envolveu como um abraço do passado. Sobre uma mesa de madeira desgastada havia tesouras, linhas e uma velha máquina de costura. Venha, disse a senhora, guiando-a até a mesa. Se vai fazer isso, que seja como deve ser. Sônia pegou um lápis e papel e, sem hesitar, começou a traçar linhas. A cada risco, sua confiança aumentava. Suas mãos se moviam com a fluidez de quem sempre soube fazer aquilo, ainda que tivesse esquecido por anos. A senhora a observou em silêncio até que finalmente murmurou com um sorriso cheio de orgulho. Você sempre teve a mesma veia nata de designer de moda que sua falecida mãe. Ela fazia magia com qualquer tecido que tocava. Sônia ergueu o olhar e sorriu. Aquela noite, ela não estava apenas costurando um vestido. Estava costurando seu destino. Chegou a noite. O discreto ronco de um motor se destacou entre os carros de luxo estacionados na entrada do majestoso Salão Imperial Bela Vista, o local mais exclusivo da cidade, com seus refletores iluminando a fachada de colunas brancas. Era um táxi amarelo. Ele parou diante da escadaria principal. A atenção dos porteiros e de alguns convidados se desviou, curiosa. Não era comum ver um veículo assim em um evento tão prestigioso. A porta do carona se abriu com solenidade. Esteban, o taxista, desceu com a mesma dignidade de um mordomo inglês. Sua postura ereta, sua atitude confiante, pareciam gritar que ele sabia exatamente o que estava fazendo. Com um gesto elegante, contornou o veículo e, com um ar quase teatral, abriu a porta traseira. Um instante de silêncio tomou conta da cena. Um pé,
Envolto em um sapato de salto preto acetinado, tocou o tapete com delicadeza. Em seguida, a perna alongada deslizou para fora do carro com elegância. Pouco a pouco, a figura completa de Sônia emergiu da penumbra do veículo. Ela não era uma mulher deslumbrante por sua beleza e tampouco precisava ser para se sentir bem consigo mesma. No meio daquele vai e vem de personalidades de 20 e poucos anos que pareciam saídas de uma passarela ou de uma revista. No entanto, havia algo nela que se destacava. Era sua presença, sua postura, sua atitude implacável que a tornavam impossível de ignorar. Sônia não era a mulher mais bonita do salão, mas era a mais inesquecível. E que traje ela vestia! O vestido preto que ela mesma havia costurado naquele dia moldava-se ao seu corpo com a precisão de uma obra-prima, como uma peça única que evocava a destreza dos designers mais exclusivos. Não tinha brilho excessivo nem um design exagerado. Não era uma peça que gritava por atenção, mas uma que sussurrava poder. Refinado, de linhas impecáveis, com uma fenda lateral ousada o suficiente para não ser vulgar, mas absolutamente elegante para eclipsar qualquer um. Seu verdadeiro luxo estava no corte perfeito, na queda sofisticada do cetim negro sobre seu contorno feminino. "Está pronta, senhora?" perguntou Esteban em voz baixa, oferecendo-lhe o braço. "Mais do que nunca", sussurrou Sônia, entrelaçando sua mão na dele. Sônia ergueu-se com as costas retas e o queixo erguido, segurando o braço de Esteban com naturalidade, como se há séculos caminhasse daquela maneira. Subiram a escadaria e cruzaram a entrada sob o olhar atento dos seguranças. "Sou Sônia Montenegro de Castellanos, esposa de Fausto Castellanos, dono da Castellanos Enterprises. E ele é Esteban Mendoza, meu assistente", disse com voz firme e segura. Os seguranças se entreolharam confusos. Um deles franziu a testa e sussurrou ao colega: "Como isso é possível? Lá dentro já está a senhora Castellanos." O outro assentiu hesitante e analisou Sônia de cima a baixo com desconfiança. "Com licença, senhora, mas o senhor Castellanos já entrou com sua esposa há mais de uma hora." Sônia esboçou um meio sorriso e, sem hesitar, deslizou a mão dentro da bolsa. Retirou sua identificação, um documento oficial onde se lia claramente: Sônia Montenegro de Castellanos. "Podem me explicar como é possível que meu marido tenha entrado com sua esposa? Se eu sou a esposa dele?" Seu tom era tranquilo, mas havia uma autoridade inquebrantável em suas palavras. Os seguranças permaneceram em silêncio. A prova era irrefutável. Um deles pegou o documento e o examinou com atenção, trocando olhares desconfortáveis com o colega. "Parece estar em ordem", murmurou um deles. "Devemos chamar o senhor Castellanos?" perguntou o outro, em voz baixa. Sônia arqueou uma sobrancelha. "Não é necessário, distintos cavalheiros. Eu mesma irei surpreendê-lo." Os homens hesitaram por mais um segundo, mas finalmente devolveram sua identificação e se afastaram para abrir passagem. "Pode entrar, senhora Castellanos, com seu acompanhante." "Obrigada", respondeu Sônia, retomando o braço de Esteban e avançando com passos firmes em direção ao salão principal. O espetáculo estava prestes a começar. Dentro do salão, as luzes aconchegantes e a música ambiente criavam a atmosfera perfeita. Homens de ternos escuros conversavam com taças de vinho na mão, e mulheres muito jovens, com penteados altos, lábios vermelhos, joias reluzentes e vestidos deslumbrantes, riam com uma graça calculada. Mas no centro do salão, sobre um palco improvisado, estava ele. Fausto, com uma taça na mão, sorria com confiança enquanto apresentava sua acompanhante. Renata, sua ex-namorada da universidade, irradiava beleza, deixando todos boquiabertos com sua aparência deslumbrante. Seu vestido era vermelho, justo e perfeito. Seus cabelos caíam em ondas douradas sobre os quadris, e sua pele bronzeada resplandecia sob a luz dos lustres de cristal. A maquiagem impecável, as unhas longas com um design extraordinário. Seu sorriso calculado ao milímetro deixava transparecer a satisfação de quem sabe que é o centro das atenções. "E esta mulher maravilhosa ao meu lado", disse Fausto com voz firme, "é minha esposa."
Houve um murmúrio entre os presentes, um leve assentimento de aprovação. Alguns investidores estrangeiros trocaram olhares de admiração, outros sorriram ao ver a evidente beleza de Renata. Fausto saboreou aquele momento. Tudo estava saindo exatamente como planejado, mas então... Um momento, senhoras e senhores. Uma voz firme e clara ecoou pelo salão. O murmúrio cessou instantaneamente. Fausto se virou lentamente, ainda segurando a taça, e seu sorriso se desfez em questão de segundos. Sônia avançou com passos seguros, sem hesitar, soltando momentaneamente o braço de Esteban. Aqui há um engano, continuou ela com uma serenidade absoluta. Eu sou a verdadeira esposa de Fausto Castellanos. O salão mergulhou em um silêncio absoluto. Renata semicerrou os olhos. Fausto sentiu o sangue abandonar seu rosto, e alguns dos convidados começaram a trocar olhares confusos. O momento da verdade havia chegado. O murmúrio voltou a crescer entre os presentes. Os rostos que segundos antes refletiam admiração pela esplêndida beleza de Renata, agora oscilavam entre o desconcerto e a expectativa. Um arrepio percorreu as costas de Fausto. Não podia ser. Isso não podia estar acontecendo. O quê? O que você está fazendo aqui? Balbuciou ele, forçando um sorriso nervoso, como se sua própria incredulidade pudesse mudar a realidade. Sônia deu um passo à frente, seu vestido negro ondulando a cada movimento preciso. O que qualquer esposa faria quando seu marido tenta apagá-la do mapa? Respondeu ela com calma, sua voz cortante como o fio de uma lâmina. Me apresentar, Fausto. Me apresentar àqueles que têm o direito de saber a verdade como futuros sócios. Fausto engoliu em seco. Isso é loucura. Riu nervoso. Senhoras e senhores, peço desculpas por esta confusão. Mas Sônia não o deixou continuar. Não, Fausto. O que é loucura é você ter tentado me substituir sem sequer o mínimo respeito pela minha dignidade, disse, passeando o olhar pelo salão, certificando-se de que todos a escutavam enquanto pegavam um microfone próximo, passado discretamente por Esteban. O que é loucura é você usar o meu sobrenome de casada para atribuí-lo, de forma fraudulenta, a essa mulher. Virou-se lentamente para Renata, fazendo-a passar por sua esposa, quando na verdade sua esposa sou eu. Fausto deu um passo à frente, uma mistura de fúria e desespero transparecendo em seus olhos. Este não é o momento nem o lugar, Sônia. Ela cruzou os braços. Oh, mas é sim. Seus olhos escureceram. Porque o momento e o lugar você escolheu quando decidiu aparecer aqui com uma mulher que não é sua esposa, trazendo ao evento uma convidada de segunda mão vestida de veludo. Fausto bufou. Você pode parar de dramatizar? Sônia ergueu uma sobrancelha. Dramatizar? Sabe o que é dramático, Fausto? Dramático é as pessoas acharem que uma traição deixa de ser traição se for disfarçada de negócios. Dramático é olharem para você como um homem bem-sucedido, quando, na verdade, tudo o que fez foi escolher o caminho mais fácil. O burburinho no salão crescia. Renata, que até então havia permanecido impassível, cruzou os braços e ergueu o queixo com arrogância. Olha, Sônia, não sei o que você está tentando conseguir com isso, mas acho que já fez espetáculo suficiente. Não vai querer continuar passando vergonha, vai? Sua voz escorria falsa condescendência. Sônia a observou com um meio sorriso, como se estivesse vendo uma criança fazendo birra. Ridícula! Repetiu com um brilho irônico nos olhos. Você está falando de mim, ou de você, que veio aqui achando que poderia tomar o meu lugar só porque vestiu um belo vestido e segurou o braço do meu marido. A expressão de Renata se tensionou, mas Sônia ainda não havia terminado. Me diga, Renata, há quanto tempo você vem se treinando para ser apenas a sombra de si mesma? Perguntou com absoluta serenidade. Porque ele só vai te usar enquanto você for útil para a imagem dele. E embora seja muito mais jovem do que eu, os anos vão passar, querida. O golpe foi certeiro. Renata abriu a boca, mas não encontrou resposta.
Fausto, sentindo seu plano ruir diante dos olhares atônitos dos investidores, tentou recuperar o controle. Basta! Rugiu, avançando sobre Sônia com os olhos acesos de fúria. Como você se atreve a fazer isso comigo aqui? A me humilhar diante de todos? O salão explodiu em murmúrios. Sônia respondeu com voz serena. Eu te humilhar, Fausto? Inclinou a cabeça levemente. Não seria você quem me humilhou ao apresentar sua ex-namorada como sua esposa em uma gala internacional e gastar o dinheiro da empresa, que também é meu por direito, nas roupas dela, enquanto me dizia que não havia orçamento? Ah, e por sinal, acrescentou com ironia, não se preocupe com este vestido. Não usei seu cartão de crédito para comprá-lo em uma boutique exclusiva. Eu mesmo o confeccionei. Fausto bufou de raiva, seu rosto contorcido num prenúncio de explosão. Ele avançou em direção à esposa, tentando intimidá-la. Antes que pudesse se aproximar mais, Esteban, o taxista, deu um passo à frente com calma, interpondo-se entre os dois. Se der mais um passo, senhor Castellanos, não responderei por mim. Disse com voz tranquila, mas com uma firmeza que fez até os homens mais imponentes do salão sentirem um arrepio na espinha. Fausto parou no mesmo instante. O olhar de Esteban era um abismo insondável. Não havia violência nele, mas sua mera presença exalava um perigo sutil, como a lâmina de uma adaga quase invisível, mas afiada o suficiente para cortar. E quem é você? Disparou Fausto com uma careta de desprezo. Esteban sorriu como se a pergunta o divertisse. Alguém que entende algo que você nunca vai compreender. Fez uma pausa, deixando a expectativa crescer no salão. Que um homem não é o terno caro que veste, nem o dinheiro em sua conta, nem a mulher da vez que exibe em uma gala. Um homem é a forma como trata a mulher que jurou amar até a morte. O silêncio no salão tornou-se sepulcral. Sônia encarou Fausto diretamente nos olhos. E você, Fausto? Sussurrou com uma serenidade que gelou o sangue de todos. Ah, já não é um homem. Fausto sentiu algo dentro de si estilhaçar como vidro quebrado. A vitória era de Sônia. E todos sabiam disso. Os investidores o olhavam com uma nova perspectiva. Ele já não era o empresário confiante. Era um homem preso na própria mentira. Sônia exalou lentamente. Então, com toda a tranquilidade do mundo, virou-se para Esteban e lhe ofereceu o braço. Vamos, disse sem olhar para trás. Esteban lhe ofereceu seu melhor sorriso. Como desejar, minha senhora. E juntos caminharam em direção à saída do salão, deixando para trás o eco de sua dignidade intacta. E Fausto, parado, sozinho, cercado por sua própria vergonha. Antes que alcançassem a saída, uma voz ressoou com força. Detenham essa mulher. Não a deixem sair do salão. A voz ecoou como um trovão pelo majestoso salão imperial Bela Vista, fazendo com que Sônia e Esteban parassem no mesmo instante, a poucos passos de atravessar o umbral da porta. Um murmúrio de confusão percorreu o salão. Sônia virou a cabeça lentamente, seu olhar afiado como uma lâmina de aço. Esteban, ao seu lado, endireitou-se, cauteloso. No palco principal, um homem de postura distinta segurava firmemente o microfone. Seu terno negro impecável, sua presença imponente e a forma como todos pareciam reconhecer sua autoridade deixavam claro que ele era alguém de grande influência. Tragam-na imediatamente para o centro do palco. Não permitam que escape, ordenou com voz grave e resoluta. 2 seguranças avançaram pela multidão. Sônia sentiu seus braços sendo segurados com delicadeza, mas com firmeza. Tentou se soltar, mas a pressão em seus antebraços se intensificou. Não faça isso, senhora, sussurrou um dos seguranças quase com respeito. Esteban deu um passo à frente em sinal de proteção, sua mandíbula tensa. Não permitirei que a toquem, senhora. Sua voz soou grave, serena, mas com um tom perigosamente afiado. O homem ao microfone observou a cena com interesse. Acalme-se, cavalheiro, disse com autoridade. Ninguém lhe fará mal, mas ela deve responder diante de todos.
O coração de Sônia martelava em seu peito, mas seu rosto não demonstrava medo. Inspirou fundo e, com um leve aceno de cabeça, indicou a Esteban que permanecesse calmo, ao que ele respondeu: "Não a abandonarei, senhora." Com um gesto digno, Sônia permitiu que os seguranças a guiassem até o centro do palco, sentindo o peso de centenas de olhares sobre ela. O homem ao microfone a observou atentamente, cruzando as mãos sobre sua bengala de madeira com empunhadura de ouro. "Qual é o seu nome?" perguntou com autoridade assim que ela se posicionou diante dele. "Sônia Montenegro de Castellanos." Um murmúrio percorreu o salão. Não havia hesitação em sua voz, nem vestígio de dúvida. O homem assentiu com uma expressão difícil de decifrar. "A senhora disse que costurou seu próprio vestido. Isso é verdade?" Sônia sustentou seu olhar. "Sim. Diga a verdade. Exijo que diga a verdade," insistiu o homem de postura distinta. Um silêncio tenso tomou conta da sala. Sônia manteve a compostura, sua respiração serena. Então, com uma calma inabalável, pronunciou as palavras que deixaram todos atônitos. "Coloquem à minha frente uma máquina de costura, um pedaço de tecido e um par de tesouras. E minhas mãos darão a resposta no lugar da minha boca." O impacto de suas palavras foi absoluto. A multidão prendeu a respiração. O homem distinto arqueou uma sobrancelha com uma mistura de ceticismo e curiosidade. "Não posso trazer-lhe uma máquina agora, senhora." Sua voz era firme, pausada, com a cadência de quem está acostumado a ter cada palavra sua carregada de peso. Seria um gesto elegante, sem dúvida, para satisfazer sua resposta espirituosa. Mas, deixando sua ironia de lado, tem alguma outra maneira de provar o que diz? Sônia hesitou pela primeira vez. Seus lábios se entreabriram, mas nenhuma palavra saiu. Sua mente trabalhava a toda velocidade, buscando uma resposta, uma prova, algo que pudesse confirmar a verdade diante de todos aqueles olhos cravados nela. Então, uma voz grave e segura rompeu a tensão do momento. "Eu tenho," disse Esteban, o taxista, com determinação. Sônia virou a cabeça para ele, surpresa. "O que disse Esteban?" O taxista a olhou com um brilho inquebrantável nos olhos. "Os esboços, senhora. A senhora os esqueceu no carro quando fui buscá-la em sua casa. Lembra-se?" Um lampejo de compreensão iluminou a expressão de Sônia. "É verdade," sussurrou. "Tenho os esboços do vestido," continuou Esteban, dirigindo-se ao homem distinto. "Estão no meu carro." O homem levou apenas 1 segundo para tomar sua decisão. "Saia imediatamente para buscá-los, cavalheiro," ordenou com voz autoritária. Esteban inclinou a cabeça e seguiu apressado para a saída, com passos rápidos e decididos. Antes que ele pudesse desaparecer pela grande porta, a voz de Sônia cortou o ar com uma frieza calculada. "Um momento, por favor." Esteban parou imediatamente. Sônia virou-se para o homem distinto, semicerrando os olhos com desconfiança. "Por que eu deveria expor meus esboços e responder perguntas a um desconhecido?" Um sorriso lento e confiante surgiu no rosto do homem. Seus olhos brilharam com algo semelhante ao respeito. "Porque eu, senhora Castellanos, não sou um desconhecido. Sou Laurent Devereux, o maior investidor estrangeiro presente neste evento." Um murmúrio cresceu repentinamente no salão. Justamente nesse momento, o taxista saiu apressadamente em direção ao carro para buscar os esboços. "Todos os presentes aqui tentaram me impressionar em vão para conseguir que eu financiasse seus projetos," continuou Laurent Devereux com uma calma precisa. "Usaram-se de bajulações de todo tipo, promessas vazias e ostentação para conquistar meus favores financeiros. E, no entanto," fez uma pausa, observando-a com atenção. "Nenhum deles conseguiu despertar meu genuíno interesse, até agora." O silêncio que se instalou no salão foi absoluto. Sônia não desviou o olhar. Então, instantes depois, as portas se abriram de repente e Esteban retornou, segurando uma pasta preta nas mãos. Caminhou diretamente até Sônia e a entregou com um leve aceno de cabeça. Ela retirou vários papéis cuidadosamente dobrados e os entregou a Laurent Devereux. O homem os pegou com delicadeza,
desdobrando-os com a mesma reverência com que um colecionador examina uma obra-prima. O salão inteiro prendeu a respiração. Seus olhos percorreram os traços com atenção. Cada linha, cada dobra de tecido desenhada no papel, cada sombra insinuando uma textura, um caimento, uma estrutura. E então esboçou um leve sorriso. Isto prova tudo, afirmou finalmente com uma segurança avassaladora. Diga-me, senhora Castellanos, você é uma renomada designer de moda? Antes que Sônia pudesse responder, uma risada seca e carregada de desdém interrompeu o momento. Ela, senhor Devereux, o senhor está falando sério? A voz de Fausto ressoou com sua habitual soberba. Uma renomada designer. O tom de desprezo com que pronunciou a palavra fez com que vários convidados desviassem o olhar, desconfortáveis. Fausto deu um passo à frente, compondo um sorriso cínico. Senhor Devereux, não perca seu tempo com ela. Sônia é apenas uma simples dona de casa. Perdoe sua audácia, mas ela não passa de uma mulher que remenda peças de alta costura. Conserta os rasgos dos meus ternos exclusivos e, pelo que sei, cresceu serzindo meias furadas. Suponho que herdou esse talento de sua família humilde. Alguns convidados soltaram exclamações de surpresa. Eu, por outro lado, tenho um projeto interessante, continuou Fausto, ajustando o paletó com arrogância. Se me permitir alguns minutos do seu tempo, garanto que poderíamos discutir um investimento que realmente valha a pena. Laurent Devereux o fulminou com o olhar. Cale-se. Ou ordenarei que a segurança o expulse imediatamente. Rugiu com uma autoridade tão imponente que até os lustres pareciam estremecer. Fausto congelou. Laurent ergueu um dos esboços e o exibiu para a plateia. Olhem isto, senhoras e senhores, exclamou com veemência. Acaso não apreciam a precisão do corte? Isso supera a sobriedade do lendário Édouard Leclerc. E vejam aqui. Apontou para uma área do desenho com intensidade. As camadas sobrepostas, um jogo de texturas e volumes que remete à ousadia de Mathias Vauclair, mas com a delicadeza arquitetônica de Renzo Altieri. Os convidados trocaram olhares de espanto. E o que me dizem da silhueta? Prosseguiu, seu entusiasmo crescendo. Ousadia ao brincar com a estrutura, evocando a audácia de Cassian Duval, mas sem perder a essência da elegância clássica. Virou o esboço e bateu nele suavemente. Senhoras e senhores, o que temos aqui não é apenas um design. É uma declaração de arte em movimento. Então virou-se para Sônia. Diga-me, senhora Castellanos. Sônia o encarou fixamente. Laurent Devereux sorriu. Gostaria de ser a diretora criativa da minha maison em Paris? Sou o presidente da casa de moda mais prestigiada da Europa. Ofereço-lhe um contrato exclusivo para trabalhar conosco. Após um breve silêncio, continuou. Dou a você uma linha de produção própria. Seu nome, seu talento, sua arte serão reconhecidos internacionalmente. Nova York, Paris, Milão. A sala explodiu em murmúrios. Sônia sentiu que o mundo parava por um instante. Fausto, pálido, parecia ter sido atravessado por uma estocada. Renata, que até então havia saboreado a humilhação de Sônia, levou uma mão ao peito, incapaz de acreditar no que estava presenciando. Sônia sentiu o ar abandonar seus pulmões. Eu? Sussurrou incrédula. Laurent Devereux assentiu com solenidade. Você passou a vida toda remendando o que outros destruíram? Já é hora de construir algo próprio. Os olhos de Sônia se encheram de lágrimas, mas não de tristeza, e sim de triunfo. Fausto, agarrando-se aos restos de sua arrogância, explodiu. Isso é um absurdo. Ela não tem experiência. O senhor não pode fazer isso. Laurent Devereux esboçou um sorriso gélido. Não posso? Seus olhos brilharam com sarcasmo. Tem certeza? Eu faço negócios com quem eu quiser. Fausto empalideceu. Laurent Devereux bateu levemente os esboços contra a palma da mão e voltou-se para Sônia, inclinando levemente a cabeça. Diga-me, senhora Castellanos, aceita minha oferta? Quero esse design, que funde magistralmente o atemporal com a ousadia vanguardista. Quero vê-lo na minha próxima exposição em Milão.
O mundo pareceu parar. Sônia fechou os olhos por um segundo, respirou fundo. E então, com as costas eretas e a postura de uma imperatriz, abriu os olhos e olhou para Fausto com uma calma letal. Fausto? Sua voz era baixa, perigosa. Lembra-se quando disse que eu não era suficiente? Ele tentou responder, mas sua boca apenas se abriu e fechou, sem emitir som algum. Sônia se virou para Laurent Devereux e estendeu a mão. Aceito. Será uma honra. O que temos aqui não é uma simples costureira, concluiu Devereux, mas uma mente prodigiosa que compreendeu o equilíbrio perfeito entre ousadia e sofisticação. A sala explodiu em aplausos. O som foi ensurdecedor. Fausto sentiu o chão desmoronar sob seus pés. Seu plano havia se tornado seu pior pesadelo. Sônia Montenegro de Castellanos já não existia. Agora restava apenas Sônia Montenegro, a designer de moda que o mundo conheceria. Fausto soube naquele instante que a havia perdido para sempre. Os aplausos continuavam ecoando pela majestosa sala quando Sônia virou levemente o rosto e fixou o olhar em Esteban. Sua postura ainda era a de uma imperatriz que acabara de conquistar seu destino, mas sua expressão suavizou-se com um toque de cumplicidade. Vou precisar de um motorista executivo de confiança, alguém que, com o tempo, possa se tornar meu assistente pessoal, disse com voz firme, mas com um brilho de ironia nos olhos. Esteban, você me daria essa honra? Pode levar sua esposa junto. Ele arqueou uma sobrancelha e sorriu. Não tenho esposa, senhora. Também não tenho namorada ou noiva. Sou um homem sozinho, com um coração de ouro. Sônia inclinou levemente a cabeça e, com um meio sorriso, replicou com sutileza. Ainda não respondeu à minha pergunta. Aceita? Talvez esse coração precise de algumas incrustações de pedras preciosas, que ele conquistará brilhando ao meu lado como colega de trabalho e o melhor dos amigos. Pela primeira vez na noite, Esteban desviou o olhar por um instante, como se dentro dele houvesse uma batalha interna. Não posso deixar minha avó, murmurou com sinceridade. Ela só tem a mim, e eu vou vê-la sempre. Sônia não hesitou nem por um segundo ao responder. Pode trazê-la. Talvez ela me inspire a criar uma linha para a terceira idade. Esteban ergueu os olhos lentamente e a observou com um brilho especial no olhar. Então, com um sorriso que misturava nostalgia e surpresa, disse com voz baixa, mas intensa. Acho que a senhora já a conhece. Sônia franziu levemente a testa intrigada. O que quer dizer, Esteban? Ele sustentou seu olhar e, com uma calma quase reverente, pronunciou as palavras que deixaram Sônia sem fôlego. É Amélia, a senhora idosa que era amiga de sua mãe, a mulher que a recebeu em sua casa no interior, onde a senhora criou o vestido que está usando esta noite. Sônia sentiu o ar abandonar seus pulmões por um instante. Seus olhos se arregalaram enquanto sua mente tentava processar a magnitude daquelas palavras. Ela ficou paralisada. Um turbilhão de lembranças cruzou sua mente em um piscar de olhos. Amélia. A doce, sábia e calorosa Amélia. A amiga incondicional de sua mãe. A mulher que a recebeu de braços abertos, sem saber que, naquela casa modesta, não apenas haviam costurado um vestido, mas também tecido seu próprio renascimento. Você, sussurrou Sônia com a voz embargada, você é o neto dela. Esteban assentiu lentamente com um sorriso carregado de significado. Sim, senhora. E pelo que vejo, os fios do destino voltaram a nos entrelaçar no momento perfeito. Sônia sentiu uma pontada no coração. Nada daquilo era coincidência. Tudo fazia sentido agora. Então, murmurou com uma mistura de emoção e determinação, não quero apenas que seja meu assistente. Quero que você e sua avó façam parte desta nova fase da minha vida. Esteban inclinou a cabeça num gesto de respeito e, com um brilho de gratidão no olhar, respondeu com voz firme. Será um prazer, senhora. Sônia sorriu com calor. O palco do destino acabava de se abrir para uma história completamente nova.
De repente, em meio àquele turbilhão de emoções, uma voz aguda e carregada de soberba se ergueu, buscando recuperar o protagonismo. Renata avançou com a confiança de quem foi admirada a vida inteira, seu vestido vermelho brilhando sob as luzes do salão. Com um movimento ensaiado, afastou uma mecha de seus cabelos dourados e fixou os olhos em Laurent Devereux. Senhor Devereux, disse, dando um passo à frente com a segurança de quem acredita que pode comprar o mundo com sua beleza. O senhor está fascinado pelo vestido que ela fez, e devo admitir que sim, é uma obra-prima. Mas o que é um vestido sem a mulher que o veste? O senhor não precisa apenas de uma designer, também precisa de uma modelo internacional, certo? Renata sorriu com uma confiança quase desafiadora, pousando uma mão em sua cintura fina. Olhe para mim, sou absolutamente deslumbrante. Ela pode ter criado esse vestido, mas eu sou por si só uma obra de arte. O silêncio foi esmagador. E então, como um trovão no meio da noite, Laurent Devereux explodiu em gargalhadas. Não foi um riso leve nem cortês, mas uma gargalhada profunda, autêntica, que ecoou por todo o salão e deixou Renata completamente sem chão. Você? Laurent Devereux semicerrou os olhos, sem perder o sorriso sarcástico. Acredita que a beleza superficial de uma mulher sem talento poderia sequer competir com o que eu tenho em Paris? Seus lábios se curvaram em um sorriso de desprezo. Lá me esperam as modelos mais belas do mundo. Mulheres que, além de beleza, possuem postura, preparo e classe. Ele a estudou de cima a baixo com uma expressão crítica. Acho que ao lado delas você perderia o brilho. O golpe foi devastador. Renata ficou petrificada, como se seu mundo inteiro tivesse desmoronado sob seus pés. Murmúrios divertidos percorreram o salão, e alguns convidados até abafaram risadinhas atrás de suas taças de champanhe. Seu rosto, antes seguro e altivo, se contorceu em uma expressão de incredulidade e humilhação. Fausto fechou os olhos com força. Se achava que a noite não podia piorar, estava enganado. Mas Sônia não ficou para ver o desfecho. Com um gesto de absoluta dignidade, tomou o braço de Esteban e caminhou com passos firmes em direção à saída. Esteban abriu a porta para ela com a deferência de um verdadeiro cavalheiro. O táxi amarelo desapareceu na escuridão da noite, afastando-se do salão imperial e de tudo o que um dia havia sido uma corrente para Sônia. A viagem de carro transcorreu em silêncio. Sônia olhava pela janela, sentindo como, pouco a pouco, cada quilômetro a afastava de um passado que já não lhe pertencia. Quando chegaram à sua antiga casa, não houve sentimentalismo. Sônia entrou com a segurança de quem tem um propósito claro. Não choraria, não hesitaria. Apenas pegaria o que era seu e partiria. Esteban a ajudou a arrumar suas coisas em várias malas. As lembranças tentaram assaltá-la, mas Sônia não se prendeu a nenhuma delas. Não olhou para as fotos nos porta-retratos, nem para o perfume sobre a cômoda, nem para a cama que um dia compartilhou com um homem que nunca soube valorizá-la. Quando saíram com as malas em mãos, encontraram Fausto parado na entrada, com um olhar que oscilava entre o orgulho ferido e o desespero. Sônia, sua voz soou mais rouca do que o normal. Você não precisa fazer isso. Ela o olhou diretamente nos olhos e respondeu com calma. Não, Fausto. Você é quem não precisava ter feito o que fez. E sem dizer mais nada, entrou no carro. Esteban fechou a porta atrás dela e, sem dar tempo para Fausto dizer mais uma palavra, deu partida no veículo. Foram embora, deixando para trás aquela casa, e com ela o último vestígio de um casamento que já tinha morrido muito antes daquela noite. O destino os levou para os arredores da cidade até a casa humilde, mas acolhedora, de Amélia, a avó de Esteban. Quando a idosa abriu a porta e viu Sônia parada em seu batente, seu rosto se iluminou com um sorriso de pura ternura. Bem-vinda de volta para casa, minha menina. Meu coração me dizia que você voltaria. E com meu neto, sussurrou, com os olhos brilhando de emoção. Sônia soltou um suspiro de alívio. Obrigada, dona Amélia, sussurrou. Obrigada por me ensinar que sempre posso recomeçar.
Com o nascer do sol, Sônia acordou sentindo-se livre pela primeira vez em anos. Sem perder tempo, pegou o telefone e ligou para um advogado especializado em divórcios. "Quero dar entrada na ação imediatamente", disse com voz firme. "Não quero nada dele. Apenas meu sobrenome de solteira e minha liberdade." O advogado, surpreso com a determinação em sua voz, respondeu: "Senhora Montenegro, acredito que posso resolver isso em menos de 2 meses." Sônia sorriu para si mesma. "Prepare tudo sem demora, porque em 1 semana eu vou para Paris." Por outro lado, Renata se tornou o pior castigo de Fausto. Sem a estabilidade financeira que costumava ter e com sua reputação em ruínas, Fausto se viu preso em um relacionamento sobre o qual não tinha controle. Renata, ferida pela humilhação pública, não demorou a mostrar sua verdadeira face: exigente, insuportável, caprichosa. Gastava sem limites, exigia atenção e constantemente o lembrava de que, sem ela, ele não era nada. O que antes Fausto considerava uma imagem impecável tornou-se sua ruína. Enquanto Sônia ascendia no mundo da moda, ele afundava em uma espiral de dívidas e desprezo. Em questão de dias começou a sentir o peso de seu erro. A mulher que havia escolhido para substituir Sônia não passava de um reflexo vazio de seu próprio ego. Seus investidores começaram a duvidar dele. Sua reputação se desfazia em pedaços. E enquanto isso, longe de tudo aquilo, em um aeroporto iluminado pela esperança de um novo começo, Sônia, Esteban e Amélia embarcavam em um avião com destino a Paris. "Pronta para a aventura, senhora?" perguntou Esteban, sorrindo enquanto segurava as bagagens. Sônia exalou profundamente e olhou para a idosa com carinho. "Absolutamente", sussurrou com um sorriso. O avião decolou, e com ele, o novo destino de Sônia Montenegro. Horas depois, a aeronave pousava na Cidade Luz. Sônia, com uma postura impecável, desceu do avião com Amélia de um lado e Esteban do outro. O futuro a esperava, um futuro que, pela primeira vez, pertencia somente a ela. Laurent Devereux a recebeu com um sorriso. "Bem-vinda a Paris, Mademoiselle Montenegro. Um novo destino a aguarda." Sônia respirou fundo, sentindo em seu peito a certeza absoluta de que aquele era o começo de sua melhor história. 1 ano depois, Paris resplandecia sob a luz dourada do entardecer. Sônia, vestindo um elegante casaco bege e uma echarpe de seda amarrada ao pescoço, caminhava serenamente pelos jardins de Luxemburgo. Ao seu lado, Esteban, de suéter cinza e jeans escuros, empurrava com delicadeza um carrinho de bebê. Amélia, com seu caminhar tranquilo e olhar afetuoso, acompanhava os dois, apreciando a brisa fresca e o canto dos pássaros voando entre as fontes. Havia sido um ano de mudanças, desafios e conquistas. A linha de design de Sônia Montenegro havia conquistado o mundo da moda com sua assinatura de elegância atemporal e ousadia inovadora. Seu nome ecoava nos círculos mais prestigiados de Paris, Milão e Nova York. Mas sua maior vitória não estava nas passarelas, nem nas capas de revista, e sim naquele carrinho de bebê que Esteban empurrava com devoção. Um pequeno balbucio interrompeu o silêncio. Sônia parou e, com ternura, inclinou-se para observar os 3 bebês que dormiam tranquilamente, envoltos em uma manta azul claro. Seus filhos, seu milagre. A ironia do destino havia sido devastadora para Fausto. Durante anos, ele a fez sentir-se insuficiente por não lhe dar filhos, quando, na realidade, o problema nunca fora ela. Ele era estéril. Uma verdade que descobriu tarde demais, quando Renata, depois de meses em um relacionamento tóxico e destrutivo, o abandonou por outro homem, acusando-o de tê-la arrastado para a ruína. Fausto perdeu tudo: sua empresa, sua reputação, seu dinheiro e, o mais importante, a única mulher que realmente o havia amado. Sônia, por outro lado, renasceu. E nesse renascimento encontrou o verdadeiro amor em Esteban. Um homem que nunca a menosprezou, nunca exigiu que fosse outra pessoa, que a amou com a simplicidade e a profundidade que só um coração nobre pode oferecer. Casaram-se em uma cerimônia íntima no interior da França,
com Amélia como testemunha e um vestido que Sônia desenhou especialmente para a ocasião, carregado da essência de sua nova vida. Veja, Sônia, sussurrou Esteban com um sorriso, inclinando-se sobre o carrinho. Eles se parecem com você quando dormem. Serenos, fortes, lindos. Sônia entrelaçou seus dedos nos do marido e o olhou com gratidão. É a prova de que a vida sempre nos dá o que realmente merecemos. No momento certo, respondeu ela com doçura. Amélia, com lágrimas de felicidade nos olhos, aproximou-se e acariciou a cabecinha de um dos bebês. Sua mãe estaria orgulhosa de você, minha menina. Você não apenas construiu um império, mas encontrou a verdadeira felicidade. Sônia respirou fundo, sentindo a calidez daquelas palavras em sua alma. O passado ficava para trás como um eco distante. Fausto não era mais do que um capítulo encerrado em sua história, uma lembrança embaçada que o tempo se encarregaria de apagar por completo. Com um último olhar para o céu parisiense, Sônia Montenegro soube com absoluta certeza que havia vencido a maior de todas as batalhas, a de ser dona do próprio destino. E com Esteban e seus filhos ao seu lado, a vida nunca havia sido tão bela. Nos presenteie com um like para apoiar nosso trabalho e ajudar a alimentar um cachorro abandonado hoje. Não se esqueça de compartilhar esta história com quem precisar. Lembre-se, quanto mais você comenta e compartilha, mais podemos continuar trazendo histórias que mudam vidas. Se escrever seu nome, podemos incluí-lo em uma história e lhe enviar uma saudação personalizada.